Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, né, a gente tinha comentado falado, né, na verdade, sobre o tegumento dos insetos, a importância desse para dar forma ao inseto, né, para a proteção do inseto, e comentamos também sobre a influência do sistema glandular, ou seja, a produção de hormônios, para regular essa troca do exoesqueleto, ou seja, o que a gente chama de equidise. Certo? Então a gente vai falar um pouco sobre o sistema glandular, como é que ele funciona. Então nós temos aqui, por exemplo, né, onde é produzido inicialmente nas glândulas neurosecretoras, que ficam na região do cérebro, e a partir daí você tem esse hormônio sendo produzido e armazenado ao corpo cardíaco, aqui logo depois do cérebro, e daqui são estimulados, são produzidos hormônios que irão estimular outras glândulas a produzir outros hormônios ou estimular outros órgãos, como por exemplo ovários, aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, o sistema nervoso, e aí vai, né? Então, parte do cérebro com as células neurosecretoras e vão sendo estimuladas outras glândulas e os órgãos também a funcionar. Então, o sistema glandular, onde você tem produção de substâncias, né, que são estimuladoras pro desenvolvimento normal do inseto. Então vamos lá, são substâncias químicas para comunicação interna e externa do inseto. Então, os hormônios, né, são substâncias químicas para comunicação interna e externa. Mensagens químicas por hormônios, os quais se comunicam com outras células ou órgãos por meio do sistema circulatório, ou seja, da corrente onde tem a corrente sanguínea do inseto, a hemolinfa. Sistema neurosecretor. No sistema neurosecretor, a célula nervosa cerebral, especializada em produzir hormônios, esse hormônio se dirige a estruturas armazenadoras, denominada neuroemais. Então, esse hormônio é produzido e armazenado. Esses órgãos neuroemais, né, são órgãos que recebem os hormônios produzidos por células nervosas secretoras, né, especializadas, e depois os liberam onde? Vai liberando aos poucos na hemolinfa, para estimular outras glândulas. Uma delas é a córpora cardíaca, onde ocorre o quê? Estoque e liberação de hormônio do cérebro. Exemplo, hormônio protoráxico trópico, ou PTHT, ou PTTH. Nós temos também o corpo alata, localizado onde? Na cérvix do inseto, logo depois da cabeça, que é produtora do hormônio juvenil. Então aqui nós temos o que? Liberação do hormônio, que é o PTTH. O corpo alata, que fica logo depois e é localizado próximo do cérebro do inseto, é produtora do hormônio juvenil, o HJ, que a gente chama, mas não o armazena, ele é produzido e liberado diretamente na corrente sanguínea, ou seja, na hemolinfa do inseto. Existe outra glândula, a glândula protorácica, a gente chama às vezes protorácica trópica. Produz o que? O hormônio de muda denominado equidisona. Glândulas protorácicas. Elas vão produzir o hormônio de muda, de troca de exoesqueleto, chamado de equidisônio, ou equidisona, né? E existem também as gônadas sexuais, então são produtoras de equidisona em adultos. Então essas gônadas sexuais, elas são responsáveis por produzir o hormônio quando o inseto está na fase adulta, para manter ativo os órgãos reprodutores.
Então, quando ele está na fase jovem, são as glândulas protorácicas. Quando está na fase adulta, são as glândulas sexuais. Quando o inseto está adulto, a quantidade do hormônio que é produzida é muito menor do que quando o inseto está na fase jovem. Então, nós temos como mais importante para o crescimento do inseto a equidizona e também aqui, ó, o hormônio juvenil. Então, depois a gente vai explicar, já a gente vai explicar para vocês como isso funciona. Aqui nós temos o hormônio juvenil e o hormônio equidizona. Não, pessoal, por que a gente fala que são importantes e é importante a gente entender isso? É porque nós temos, com base nisso, os cientistas, os pesquisadores, né, desenvolveram produtos, sintetizaram produtos, identificaram moléculas e posteriormente foi sintetizado o hormônio, inseticidas à base de hormônio juvenil e inseticida à base de equidizona. Então, tem produto no mercado que são juvenoides ou reguladores de crescimento, ou tem outro também, juvenoide, regulador de crescimento e esqueci o nome do outro agora. Inibidores da síntese de quitina. Então nós temos esses 3 nomes, mas são baseados nesses hormônios. Então os hormônios, o hormônio juvenil é responsável em manter o inseto no insta em que se encontra. Então, entre uma troca de esqueleto e outra, tem um período em que o inseto precisa se alimentar e armazenar reserva. A gente chama de insta. Então, uma maior concentração desse hormônio juvenil em relação ao hormônio equidizona faz com que o inseto continue se alimentando e não troque o exoesqueleto. Quando ele armazenou reserva suficiente, não tem mais onde ele armazenar essa reserva, ocorre a inversão, ou seja, a concentração do hormônio juvenil passa a ser baixa e do hormônio equidizona aumenta, ou seja, supera do hormônio juvenil. Nesse momento, o estímulo é para o inseto parar de comer e trocar o exoesqueleto. Então, são importantes como controladores da maturação testicular em indivíduos adultos e das mudas ou troca de exoesqueleto no inseto jovem. Mas em insetos adultos, as fontes primárias de esteroides são as gônadas sexuais, tá? Então é em local diferente que é produzido o hormônio. Então, esses hormônios são responsáveis pelas mudanças nos insetos, né? Desenvolvimento pós-embrionário dos insetos. Então nós temos emergência do ovo. Então o indivíduo ele sai do ovo, a emergência do ovo. E depois da emergência ocorre o desenvolvimento das fases jovens, que é o desenvolvimento pós-embrionário. Então, nesse desenvolvimento pós-embrionário, aqui tem algo que a gente chama de metamorfose, ou seja, são leves mudanças nas ordens mais primitivas e drásticas nas ordens mais evoluídas. Ou seja, ordem mais primitiva ocorrem poucas mudanças durante o desenvolvimento do indivíduo. Nos mais evoluídos podem ter mudanças muito drásticas e essas mudanças levam o nome metamorfose. Desenvolvimento das formas jovens, só para vocês terem uma ideia, por meio de uma série de mudas, né, estágio, são as mudas periódicas, ocorre o desenvolvimento desse indivíduo na fase jovem. Período entre mudas denomina-se insta. Então nós temos o crescimento do inseto, que são as mudanças de estágio de desenvolvimento desses instas, que a gente chama de mudas periódicas, né, que ocorrem. E o período entre as mudas a gente denomina-se de insta. Então, olhem aqui, Você tem um indivíduo adulto, o adulto ele coloca o ovo na planta, na parte aérea da planta. Quando esse ovo, vamos dizer, eclode, o que acontece? Ele desce, o ovo é colocado aqui, no galho, no caso aqui não é nem no tronco, no galho, pode ser no tronco também. Quando esse ovo eclode, a fase jovem, que é a ninfa, ela cai no solo. Quando ela cai no solo, ela começa a fazer orifício no solo
até encontrar o sistema radicular, de preferência próximo ao tronco. Ela forma uma câmara de barro, né? E fica abrigada ali dentro e se alimentando do sistema radicular. Por um longo período que pode chegar a mais de ano. Quando ela trocou todos os exoesqueletos, exceto o último, que ela vai se transformar em adulto, ela sai do solo, sobe na planta, libera o último exoesqueleto e se transforma em adulto. Então, se você olhar, por exemplo, em plantas, em árvores, mais ou menos lá para setembro, outubro, por aí, você vai encontrar muito exoesqueleto de cigarra preso no tronco. É já com a aparência do adulto, né? E às vezes o pessoal fala que existe uma lenda, o pessoal fala que a cigarra canta até rachar. E na verdade é o último exoesqueleto. Ele tem uma linha de fraqueza na região dorsal, ela se abre, essa linha de fraqueza, e o indivíduo adulto sai e fica aquela casca ali que é o exoesqueleto, o último exoesqueleto, a última troca que ela faz. Tá? Isso é como acontece o processo. Tá, esse crescimento do inseto, pessoal, está dessa forma aqui um gráfico para vocês entenderem. Ou seja, o inseto está se alimentando, vem se alimentando certinho, tal, e quando chega aqui, ele troca o exoesqueleto. Esse período de crescimento pós-muda, aqui, ó. Tá? Então ele trocou o exoesqueleto. O que acontece? O inseto injeta ar e hemolinfa com pressão para a extremidade do corpo, estica o exoesqueleto, que é mole, e o indivíduo faz o que? Cresce. Então, ó, o crescimento dele, ó, aqui, ó. Passou esse período, ele continua se alimentando. Chegou aqui, ele faz uma nova muda e assim sucessivamente. Então, assim que o inseto cresce, ele precisa trocar o exoesqueleto, esticar o tegumento, e aí sobra mais espaço para ele armazenar a reserva. Lá para frente a gente vai falar dos produtos químicos à base de hormônio, como que eles funcionam, tá? Não vai ser agora. Beleza, quais são os tipos de metamorfose? As mudanças que ocorrem devido à influência dos hormônios. Então, ó, a metábolos é o primeiro, são aqueles indivíduos que não sofrem metamorfose. Aqui nós temos a ordem Tisanura, também conhecida como traça de livro. Ela, na verdade, é uma versão do adulto, ou seja, a fase jovem já é um indivíduo parecido com o adulto, exceto que ele não atingiu a maturidade sexual e tem variação ao longo do tempo no tamanho, mas em termos de aparência é um adulto em miniatura. Ocorre crescimento e maturação dos órgãos reprodutivos e genitália externa. Então, os órgãos sexuais, a maturidade sexual e também em tamanho. Os adultos e jovens vivem no mesmo meio, ocorrendo competição por alimento. Então, eles vivem no mesmo local, como se fossem colônias, e terminam competindo pela mesma fonte de alimento. Aqui está. Saiu do ovo. A forma jovem já é semelhante à forma adulta, a não ser pelo tamanho e os órgãos, as estruturas reprodutivas. Existem os hemimetábolos, ou também conhecido como paurometábolos, são indivíduos de metamorfose incompleta. Um exemplo, os exopterigolo. Quando as formas jovens são aquáticas, são denominadas de náiade, ou seja, uma fase da vida desses indivíduos ocorre na água e a outra na parte fora d'água, né? Vamos dizer assim. Já quanto os adultos, eles são terrestres. Uma fase é aquática, outra é terrestre. Um exemplo são as libélulas, a ordem Odonata, Plecóptera, Efemeróptera, dentre outras. Formas jovens e adultas vivem em meios diferentes,
não havendo competição por recurso entre a fórmula jovem e a fórmula adulta, já que uma fase vive na água, a outra vive em ambiente terrestre. Esses hemimetábolos. Nós temos também os paurometábolos dentro desse tipo de metamorfose. São terrestres, né? E suas formas jovens são denominadas de ninfa. Tá? Exemplo, ordens Mantódia, Plasmídia, Isóptera, Ortóptera, Hemíptera, entre outras, né? Tanto os jovens como os adultos vivem no mesmo meio, ocorrendo o que é competição por alimento. Então nós temos aqui, eu coloquei como exemplo, o gafanhoto. Então tanto o indivíduo, e olha, a única diferença que existe aqui é que o indivíduo do primeiro instante já é semelhante ao adulto, mas não desenvolveu ainda a asa, já que tem asa, tamanho e órgãos reprodutores que irão desenvolver, mas já são semelhantes aos adultos. Existem também os holometábolos, o que a gente chama de metamorfose completa, ocorre nos endopterigota. A metamorfose completa, exemplo, ordem Lepidoptera, Coleóptera, Díptera, Hymenoptera, entre outros. Então, quando a gente coloca aqui a ordem Lepidoptera, são as borboletas de mariposa, Coleóptero, besouros, Díptero, são as moscas, né, os pernilongos, os borrachudos da vida, né? Hymenoptera, formigas, vespas, abelhas, entre outros, né? Nesse caso, os estágios imaturos são denominados de larvas. No caso de Lepidoptera, mais usualmente utilizamos o termo lagarta para as suas formas jovens. As formas jovens e adultas normalmente vivem em meios diferentes, reduzindo a competição por recursos entre eles. Estágio transitório entre maturo e adulto, conhecido como pupa, boneca em latim. Então, tem estágio de ovo, estágio de larva, estágio de pupa e estágio adulto. São quatro estágios. A gente vê o paurometábolo, hemimetábolo, passa por 3 estágios, ovo, ninfa e adulto. Aqui são 4, ovo, larva, pupa e adulto. E pupa é um período de transição entre a fase jovem e a fase adulta. O desenvolvimento das asas ocorre no interior da pupa, discos que a gente chama de discos marginais. Requer 2 mudas especiais, ou seja, larva, pupa, pupa adulta. Então, de larva para pupa, pupa para adulta. Ocorre histólise, ou seja, quando o indivíduo vai se transformar em adulto, ocorre a formação da pupa. Dentro da pupa ocorre toda a quebra dos tecidos. Ou seja, se é uma lagarta, ocorre toda a quebra do tecido, fica um líquido ali dentro, só um líquido. Automaticamente vai ocorrer um rearranjo dos tecidos, que é a histogênese. A histólise é a quebra dos tecidos e histogênese é a formação do tecido. Tá? Então, ocorre a histólise, quebra dos tecidos, histogênese em pupa, no período de pupa. Tá? Então, histogênese, formação, histólise é a quebra. Então, ovo, larva, pupa e adulto. Aqui é onde ocorre a histólise, a quebra dos tecidos, fica só um líquido, depois um rearranjo que é a histogênese, para formar o adulto. Crescimento dos insetos. Os insetos crescem por meio de mudas, ou seja, de troca de exoesqueleto. O número de mudas, as pressões evolutivas são para economizar o número de mudas, ou seja, o processo evolutivo caminha para reduzir cada vez mais o número de trocas, e assim o inseto tem um ciclo muito mais rápido. Pois assim esses ficam menos expostos aos inimigos naturais, bem como diminui o tempo de geração da espécie, deixando-os mais descendentes por ano. Então,
Isso encurta o ciclo do inseto, você tem mais gerações durante o ano, gera mais indivíduos e assim a possibilidade de sobreviver, né, a todos os obstáculos que eles têm para chegar à fase adulta. As condições primitivas são encontradas nos apterigotas, onde muitas mudas ocorrem antes e depois de formado o indivíduo adulto. Então, em algumas situações ocorre o que? A formação, a troca, mesmo quando o indivíduo chega na fase adulta. Isso são as exceções. A maioria, a troca ocorre só na fase jovem. Nos insetos pterigota, o processo de muda é supresso no indivíduo adulto. Tá? Só ocorre na fase jovem. Processo de mudas. Ocorre o envolvimento de enzimas que digerem a velha endocutícula, a gente já tinha falado quando falou de tegumento, enquanto que a epiderme secreta uma nova procutícula. Quando essas enzimas digerem completamente a velha endocutícula, a cutícula original se fratura na linha de fratura ou linha de equidise. Se rompe, já formou um tegumento. Claro, ainda tem deposições depois, mas já ocorreu o que? A liberação de enzima, já digeriu a parte da procutícula, foi absorvida para a formação de uma nova. Quando está formado, tudo bonitinho, ela libera o exoesqueleto, ou seja, parte da cutícula antiga. O inseto emerge e uma nova exocutícula pode se tornar rígida pelo processo de esclerotização devido à ação da luz, né? O processo de esclerotização ocorre apenas na exocutícula. Então, o que ocorre é isso. Aqui, no caso, é uma cigarra, ela saiu do solo para fazer a última troca. Você vê que tem aqui só os primórdios das asas. E o primeiro par de perna ainda é uma perna preparada para cavar o solo. Quando ela rompe o tegumento, né, o exoesqueleto, para sair aqui, já está o indivíduo adulto completamente formado. E o primeiro par de perna, a gente já vê que ele não é preparado para cavar e sim para andar. E a asa aqui, ela está pequenininha, mas quando ocorre a liberação, vamos dizer assim, de sangue para a extremidade do corpo e a pressão e o ar, faz com que essa asa estique e fique no tamanho maior do corpo. E aqui, depois, né, que o indivíduo saiu dali, que esticou bem as asas, né, esticou e esclerotizou, ou seja, ficou escura. Olha como é que ficou, a asa é bem maior que o corpo, né? Esse é o processo. Bem, pessoal, era só isso, né? Sobre o sistema hormonal, como que ocorre essa mudança para que o inseto chegue à fase adulta, esse crescimento do inseto. Mas aí mais para frente a gente vai falar de outros órgãos também, né? Como o sistema digestório, o sistema circulatório e o sistema nervoso também. Tá? Então, até a próxima aula. Obrigado a todos e tenham a todos uma boa tarde.